Rapaz, estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, que diz: Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Bom, vamos entender isso. O próprio mestre diz que ele veio para servir e não ser servido. E aqui ele está afirmando que ele veio para trabalhar para o Criador, para Deus. Então ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele tinha fome de justiça, porque Deus é justo, é perfeito. Então ele veio trabalhar. E depois ele afirma: e completar a sua obra. Mas calma aí, completar a obra de Deus? Sim, completar a obra de Deus. Porque Deus coloca seus trabalhadores em determinadas posições para fazer a sua obra, completar a obra. Se todo mundo ficar de braço cruzado, a obra não sai. É igual a construção de um prédio. Você tem um engenheiro, tem um arquiteto, um engenheiro, tem o mestre de obra, tem os pedreiros, tem os serventes. Se todo mundo ficar de braço cruzado, a obra não é completada. Ela fica só no projeto. Então, quando Deus criou o universo, ele tinha um projeto. Quando ele criou cada criatura viva, ele tinha um projeto para cada uma delas. E nós vemos que na Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. É o que deveria dominar, administrar e trabalhar para aperfeiçoar essa obra. Ou será que o tempo lá de Noé, de Abraão, de Adão, é o mesmo tempo de hoje ou algo se aperfeiçoou? Claro que se aperfeiçoou. E as pessoas que lá atrás mataram, destruíram, hoje ainda existe pessoas fazendo isso? Existe. Mas também existe pessoas buscando fazer o bem? Sim, também. Mas por que essas pessoas começaram a fazer o bem? Porque alguém ensinou que o caminho do Senhor é fazer o bem e não o mal. Tem aqueles que ainda continuam com o coração duro, que ainda não aprenderam a lição, e tem aqueles que já estão aprendendo as primeiras letras. Então Jesus, ele veio aqui na Terra para nos ensinar a maneira correta de aperfeiçoarmos a obra de Deus. Mas de que obra você está falando? Eu estou falando da obra de você mesmo, de você se aperfeiçoar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. A obra de se libertar do pecado. E ele mostrou bem claramente como é. Ele mostrou até as tentações, como vencer as tentações. E nós vamos ver no centro dessas atitudes sempre a palavra, a observação da palavra, a vivência da palavra. E de que palavra eu estou falando? Desses princípios que o Eterno permitiu 40 autores escrever a Bíblia. E eu estou falando de Bíblia aqui. Então, a comida dele era fazer a vontade de Deus. E nós?
Por que viemos aqui na Terra? Não, eu vim para acertar na Mega Sena, da virada. O outro diz, eu vim aqui para ganhar dinheiro, vim para ser engenheiro e ganhar muito dinheiro, ser médico e ganhar muito dinheiro. E a sua vida espiritual? Porque Jesus, ele veio trabalhar o lado espiritual do homem, para o homem desapegar dos desejos, dos vícios e das suas más tendências. Essa é a obra de aperfeiçoamento aqui da humanidade. Libertá-las da ilusão das posses transitórias, porque tudo que é material é transitório, a começar pelo nosso corpo. Quando der o tempo da nossa peregrinação aqui na Terra, deveremos devolver o corpo à Terra. O dinheiro que usávamos ficará aqui na Terra. O ouro, o carro, a casa ficará na Terra. Então, isso aí não são as obras duradouras. A verdadeira obra duradoura é espiritual. É em você, como alma, como espírito, que precisa se adequar às leis de Deus e começar a andar de acordo com essas leis para que você seja bem-sucedido e a obra que está sendo feita em você seja realmente aperfeiçoada a cada passo que você dá na terra, a cada pensamento que você emite, a cada oração que você faz. Tem muita gente preocupada em construir templos, botar tijolos de ouro, templos magníficos, mas e aí? Estamos realmente inseridos nesta obra a qual o mestre foi chamado a fazer? Porque esse mesmo chamado foi feito para todo homem que está na Terra. O problema é que a nossa visão ainda está distorcida pelos erros que cometemos, pelas transgressões que cometemos. E por isso, a morte ainda há domínio sobre nós. Está escrito no livro de Apocalipse que o último inimigo a ser vencido é a morte. E por que a morte está destruindo? Porque ainda há transgressões à lei de Deus. E o salário do pecado, da transgressão, é a morte. Então, sejamos mais atentos à nossa vida espiritual. Procuremos seguir essas pegadas do Mestre e assim seremos bem-sucedidos, porque nós não estamos aqui para o nosso deleite. Nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor. Que o Eterno fale melhor a cada irmão e abençoe a todos.